muita alegria que nós estamos estreando aqui na Rede Família o programa Panorama de Negócios. Então, um bom dia para você, telespectador. Todos os sábados, de 11h30 ao meio-dia, nós vamos estar trazendo sempre um convidado, abordando assuntos relacionados à área econômica, à área de negócios. Eu espero que você realmente goste desse programa e participe também, né? Mandando seu e-mail para a gente, dando sugestões. Nós vamos sempre estar trazendo um convidado importante. E para esse programa de estreia, né, deste sábado, e um bom dia para você que está acompanhando agora o Panorama de Negócios, a gente vai conversar com o diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, Regional Campinas, o José Nunes Filho. E só para vocês terem uma ideia, né, de como é um mercado importante, as empresas associadas ao CIESP Campinas, elas movimentam pouco mais de 37 bilhões de reais por ano. E são empresas dos mais diversos segmentos, que são empresas de médio porte, de pequeno porte, grandes empresas. E a gente vai conversar com o José Nunes Filho, repercutindo com ele como está essa questão da desindustrialização, né, que tanto se fala em desindustrialização, o que é isso, por que está acontecendo isso. Vamos abordar também a questão da crise hídrica, né, que tanto afeta o Estado de São Paulo e afeta outras regiões do país. Nós estamos aí em rede nacional e vamos falar também sobre a questão do desemprego, né? O desemprego voltou a rondar no Brasil e isso daí é motivo de uma preocupação muito grande. E quem vai estar participando comigo nessa entrevista é o José Carlos Querido, e nós vamos dar aí um bom dia para o nosso entrevistado nesse programa de estreia. É uma honra, viu, Nunes, poder contar, né, com a participação do CIESP nesse primeiro Panorama de Negócios aqui pela Rede Família de Televisão. A honra é toda minha, Milton, você não tenha dúvida. Bom dia, Milton, bom dia, querido. Prazer estar aqui com vocês, senhores telespectadores do Panorama de Negócios, e um bom dia a todos. Ô Nunes, muito se fala em desindustrialização. Quando você fala na questão da desindustrialização, você, telespectador que está acompanhando o programa agora, é aquele processo, né, no qual a empresa que produz no Brasil, ela acaba encontrando uma vantagem maior em importar um produto acabado, no qual ela produz aqui. Por quê? Porque está muito caro hoje, atualmente, né, produzir no Brasil. E esse é um processo, Nunes, que infelizmente, né, não é algo que está acontecendo somente no Estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo. E é exatamente isso, né? A gente vê uma situação dessa, por exemplo, no setor têxtil. O setor têxtil é apenas um exemplo, né, de como esse processo de desindustrialização ele é feroz, né? Um processo esse que já aconteceu nos Estados Unidos, né, anos atrás, e no Brasil a gente vem sentindo isso aí nos últimos anos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, Milton, nos últimos 10 anos, 10 ou 12 anos aí, o Brasil atravessou, o mundo atravessou uma fase de crescimento muito grande aí, de quase 10 anos de crescimento, e alguns países como o Brasil, não totalmente industrializados, mas grandes produtores de matéria-prima, surfaram nessa onda de crescimento, vendendo matérias-primas para outros países, como China, Estados Unidos, Europa. E outros países como o Brasil também seguiram esse mesmo caminho, aproveitar essa riqueza que entrou para modernizar sua economia, modernizar seu país, tornar sua economia mais competitiva. E isso não aconteceu no Brasil. Aconteceu, por exemplo, na Coreia, na própria China, em outros países que modernizaram sua economia, tornaram essa economia competitiva. Nós vivemos hoje uma economia globalizada. A competição hoje não é interna. Nós competimos com produtos do mundo inteiro. E nós temos que ter a capacidade de produzir a custos menores, com produtividade maior e com competitividade para poder ter colocação dos nossos produtos no mundo inteiro e também aqui, senão os outros vêm vender aqui dentro. E não é o que ocorre. O Brasil não se preparou, não investiu em infraestrutura. Nós temos uma carga tributária que é uma das mais altas do mundo, taxas de juros elevadíssimas, uma burocracia enorme para implantar qualquer negócio, para realizar qualquer negócio, a corrupção graçando por todo o país,
Então, isso tudo fez com que a economia brasileira fosse empobrecendo, fosse se tornando uma economia pouco competitiva, até chegar na situação que nós estamos hoje, numa situação de uma gravíssima crise econômica, política, moral e ética, que é o que o Brasil vive hoje. E tudo isso levou a indústria, que é o fator inicial, é o fator fundamental e principal do crescimento. Começa na indústria, a partir da indústria você tem o crescimento do comércio, do serviço, e quando a indústria fenece, toda a economia vai junto com a indústria. A indústria é a grande geradora de empregos e é a grande geradora de oportunidades para os outros setores todos. E o que acontece no Brasil hoje é que nós tivemos, no ano passado, uma queda no PIB industrial de quase 3%. O próprio Boletim Focus do Banco Central estima uma queda para esse ano de 2,9%. Nós, na Fiesp-Ciesp, estamos estimando uma queda de 4,5%. Em resumo, essa alta carga tributária, a taxa de juros elevada, acima de 13%, e estimada a chegar até o fim do ano em 13, 13,25%, isso segundo o Boletim Focus do Banco Central. É claro que essas estimativas mudam mês a mês. A burocracia é elevadíssima, complicadíssimo montar um negócio no Brasil, tocar um negócio, realizar qualquer negócio, é muita burocracia, são leis e sobre leis e ninguém consegue resolver as coisas. Isso dificulta muitos negócios. No caso, por exemplo, essa burocracia, né, que a gente sabe que existe, né, o governo assumiu o compromisso de que acabar com essa burocracia, por exemplo, de você fechar uma empresa, levar tanto tempo para fechar uma empresa, né? Você diminuir o tempo de abertura de empresa. Efetivamente, isso daí está acontecendo, Nunes? Não? Não, hoje fechar a empresa está fechando aos montes, mas por inadimplência. Isso fecha mesmo, porque o pessoal está quebrando, porque não aguenta tocar os negócios, pagar os juros, pagar os impostos, todas as dificuldades, o custo do emprego muito alto, está fechando. Existe uma dificuldade burocrática para tudo, inclusive para fechar uma empresa. É terrível o negócio. E a situação tende a ficar pior. Você vê, é claro, o Brasil, ano passado, várias atitudes políticas interferiram na economia em função das eleições, ou seja, os preços controlados pelo governo foram retidos, foram represados, está explodindo agora. Nós vamos ter esse ano aqui 40% de aumento na energia elétrica, que é um insumo fundamental para a indústria. Nós tivemos aumento já dos combustíveis, vamos continuar tendo aumento dos combustíveis, enquanto o combustível está caindo no mundo inteiro, porque o petróleo caiu de preço. Aqui está subindo, em função do represamento que foi feito ano passado. Houve uma farra fiscal durante todo o ano passado, e eu diria durante os últimos 10 anos, e agora precisa haver uma correção. Só que essa correção está sendo feita em cima de nós. Nós estamos pagando a conta, nós, o povo, a indústria, o produtor. Porque o governo não reduziu os gastos com custeio, o número de ministérios, não reduziu. Só o aumento da taxa de juros incide em cima do serviço da dívida de uma forma brutal. Esses custos aumentam cada vez mais. Então, e nós pagamos a conta com aumento de tributos, com aumento de taxa de custo dos produtos controlados, com aumento de taxa de juros. Isso tudo vai inibindo cada vez mais a economia, tirando mais a competitividade da economia brasileira, e cada vez mais os produtos importados se tornam mais baratos e começam a ingressar no Brasil e competir aqui dentro com os nossos produtos, enquanto os nossos produtos se tornam cada vez mais caros para competir lá fora na exportação. E nós continuamos dependendo de exportar commodities, de exportar matéria-prima. Olha, Nunes, acho que uma grande preocupação hoje, sem dúvida nenhuma, que a gente percebe aí é a questão do fantasma do desemprego. E a gente percebe aí que, infelizmente, a indústria brasileira, devido à falta de competitividade, devido a encargos muito elevados, devido a problemas mesmo com inflação, a própria crise econômica, política, que é enfrentada hoje no Brasil, está levando a esse quadro recessivo, consequentemente também desemprego. O desemprego é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, preocupa demais, né, Zé Carlos? É terrível e, infelizmente, acontece essa situação por conta dessa política. O dólar alto também justifica essa situação desagradável. E o desemprego é uma das doenças terríveis que acontecem não só no Brasil, como em todo o mundo. Como é que o senhor vê essa situação? Porque
o emprego é o patamar do progresso. Sem emprego não há venda, não há compra, não há indústria, não há... Então, qual é a alternativa para se conseguir sanar ou pelo menos minimizar essa situação? O problema é que o desemprego ele leva a um círculo vicioso, porque o desempregado não consome. Então o comércio não vende, a indústria não produz e o desemprego aumenta. Então é um círculo vicioso que o desemprego leva a mais desemprego. E o desemprego industrial é um desemprego muito sério, porque é o fator primário de desenvolvimento. Nós assistimos aí em 2009, nós tivemos um desemprego muito alto no setor industrial em função da crise americana, 2009. 2010 nós recuperamos um pouco de emprego e de lá para cá nós estamos perdendo muitos empregos. Nós temos em 2 anos, em 2013, 2014, aqui dentro da nossa regional do Ciesp de Campinas, uma perda de quase 10 mil empregos. Recuperamos um pouco agora em janeiro e fevereiro, mas não que esteja havendo algum desenvolvimento, é que já estamos no fundo do poço, passa a ver as flutuações do 0 para 0,1 e vai aquela coisinha bem. Então, isso é sério por quê? Porque até então não se ouvia falar em desemprego no comércio nem no setor de serviços, mas o comércio e o setor de serviços já estão sendo afetados. Agora, pelo fato do desemprego que ocorreu no setor industrial e pelo pequeno crescimento, ou até pela queda abaixo da queda do PIB industrial, o comércio já começa a sentir, começa a haver desemprego no comércio e a área de serviços também começa a sentir. Então é um círculo vicioso muito ruim. E para recuperar isso agora é muito complexo, é muito complicado. Tem que haver um acerto, um ajuste fiscal nas contas do governo, que é o grande culpado disso, e foi quem destruiu a economia do país. Então, esse ajuste fiscal tem que ser feito dentro da máquina pública, em cima de redução de cargos comissionados, redução dos gastos com custeio, e os investimentos com uma gestão mais responsável, mais competente para evitar corrupção e desperdício de dinheiro, usar com mais sabedoria, com mais prudência, com mais responsabilidade o nosso dinheiro, que não é deles. Esse partido que ganhou as eleições não ganhou o país, ganhou o direito de administrar o país e tem a obrigação de administrar com respeito, não é deles o país. E o dinheiro público não é deles, as estatais não são deles. Então, isso tem que ser levado de uma forma de o governo parar de sugar a economia e deixar esse dinheiro para ser empreendido dentro do Brasil, dentro do desenvolvimento. Esse enxugamento do governo é uma das causas principais dessa situação? Na verdade, é preciso que haja um ajuste fiscal. O que é um ajuste fiscal? É fazer com que o dinheiro que entra sirva para cobrir as despesas. Só que o que deveria fazer? Diminuir as despesas, mas o governo não está propondo isso, ele está propondo aumentar a receita, ou seja, aumentar o dinheiro que eles vão tomar do nosso bolso, aumentar tributos, aumentar preços controlados, aumentar todos os custos, aumentar a taxa de juros. Entende? Quando você aumenta a taxa de juros, você aumenta o déficit público, que aumenta o serviço da dívida, os juros da dívida passam a aumentar também, então... Como nós temos aí 38% do nosso PIB, o tamanho da nossa dívida pública, que é enorme, e nós temos uma expectativa esse ano de um déficit em conta corrente de 78 bilhões de dólares. Então, a perspectiva para o ano não é boa. É claro, acho sensacional ter um ministro hoje, como o ministro Levi, que é uma pessoa séria, que está levando a coisa a sério, fazendo o lado dele, mas o governo não está fazendo a sua parte, está cobrando só da sociedade, o que não é justo. Bom, nós vamos agora, Nunes, para um rápido intervalo comercial e no segundo bloco, né, nós vamos falar sobre algo que realmente está preocupando demais, que é a questão da crise hídrica. Né? A crise hídrica não preocupa somente a indústria, preocupa todos os seres humanos, né? Ninguém vive sem água, né? Tudo você faz com água. E a gente teve aí um longo período de estiagem, houve uma melhora em termos de chuvas no mês de março, mas mesmo assim a questão da crise hídrica preocupa. Então, no próximo break, no próximo bloco, a gente vai conversar justamente sobre essa questão da crise hídrica e também eu vou querer que você faça uma perspectiva, né, da indústria para esse ano de 2015. A gente sabe que as perspectivas não são das melhores. Mas isso aqui o Nunes vai contar para a gente daqui a pouquinho, no segundo bloco do Panorama de Negócios. Aguarde aí.
Edu Variedades. Telefone 3281-0242 ou 7804-0200. Muito bem, você está acompanhando o programa de estreia do Panorama de Negócios aqui na Rede Família de Televisão e muito obrigado pela sua audiência, né? Você que está acompanhando o nosso programa de estreia neste sábado gostoso. E nós estamos conversando, nosso convidado de hoje é o diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, Regional Campinas, o José Nunes Filho. No bloco anterior, eu havia comentado com o José Nunes que a gente iria falar sobre a questão da crise hídrica, que é uma questão que está preocupando muito, né? As indústrias, preocupando as pessoas, a população está alarmada com relação a isso. E Nunes, as pessoas às vezes costumam dizer o seguinte: a indústria é a vilã, a indústria que gasta, né, muita água, a indústria que gasta muita energia elétrica. E, na verdade, isso daí é um mito que não existe, na verdade, não, Nunes? Milton, primeiro, a indústria, ela já reduziu mais de 43% do consumo de água dela. Por que a indústria reduziu? Não só por questão de consciência ecológica, consciência cívica, mas também porque a água para a indústria é um insumo. Ela custa dinheiro, ela entra no custo do produto da indústria. Então ela tem que, para ser mais eficiente, ela tem que diminuir os custos. O consumo de água é um desses custos. Outra coisa, a maioria das indústrias não é consumidora de água, ela é usuária. Então é diferente isso. Você pega uma indústria química, nós temos aqui várias indústrias químicas, no polo petroquímico, aqui nós temos a Replan, a Roda Química, elas usam uma quantidade muito grande de água que elas tiram do rio Atibaia, do rio Jaguari, tratam essa água, utilizam essa água nos seus processos produtivos, tratam novamente, reutilizam essa água, tratam novamente e devolvem essa água para o rio em até 80% ou mais de 80% do volume inicial, tratada em melhores condições que ela captou, diminuindo inclusive a poluição do rio. Então ela não consumiu essa água, ela usou e devolveu a água em condições melhores. Então isso é um mito. O maior consumidor, o principal consumidor de água é o setor agrícola e depois é o setor urbano. Inclusive essa questão da água de reuso é uma questão assim interessante, porque com essa crise hídrica, inclusive o CIESP até montou uma cartilha, distribuiu para os associados do CIESP, dando orientações com relação a utilização do uso consciente e racional da água, né? Então o CIESP ele fez uma campanha, a Fiesp também, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, né? Fizeram uma campanha muito forte nesse sentido, quer dizer, um trabalho bastante interessante. Nós sabemos, por exemplo, que tem algumas indústrias que tem até um sistema, uma estação de tratamento dentro da sua planta industrial. Então essa água é tratada, a questão da água de reuso. Mas a gente sabe, por exemplo, que empresas de pequeno, já de médio porte, uma infraestrutura que elas não conseguem ter. E a Sanasa está desenvolvendo, inclusive, alguma coisa nesse sentido, né? Sem dúvida. A Sanasa já disponibiliza aqui na região água de reuso, através da EPAR, da Estação Produtora de Água de Reuso. Nós temos duas EPAR, uma já está em funcionamento e a outra deve começar a qualquer momento aí. E já disponibilizamos, fizemos um evento aqui no CIESP para mostrar o que era a água de reuso e para disponibilizar esse uso para as indústrias. E várias indústrias já estão utilizando isso através de caminhão-pipa nos seus processos produtivos. Você falou que nós fizemos a cartilha, fizemos duas cartilhas, uma para a indústria, o uso racional da água na indústria, e uma para os funcionários, para os colaboradores das indústrias, do uso racional da água na casa, na residência dos colaboradores. E agora nós estamos iniciando a campanha, já começou em São Paulo, nós estamos aguardando uma data para fazer em Campinas, da distribuição dos limitadores de vazão de água, que economiza 50% da água dentro das residências se você usar os limitadores de vazão. Eles são produzidos dentro do Senai de São Paulo.
e vão ser distribuídos gratuitamente aqui na região. Nós já fizemos uma distribuição na Câmara Municipal e temos feito alguma distribuição aqui dentro do CIESP. Mas vamos fazer um evento maior, junto com a Sanasa, inclusive, na 13 de maio, no Largo do Rosário, para fazer a demonstração das 2 torneiras. E é interessante que nós temos um demonstrativo com 2 torneiras e 2 tubos de plástico transparente, graduados com 7 litros. Você abre durante um determinado período de tempo as 2 torneiras, uma com limitador, outra sem. No final desse período, a que estava sem limitador tem 7 litros de consumo e a outra 3,5 litros. Então esses limitadores vão ser distribuídos gratuitamente na cidade também, através do CIESP, e nós vamos pegar aqui e trabalhar em conjunto com a Sanasa, com a Prefeitura, para fazer essa distribuição. Bom, Nunes, o nosso programa, ele é um programa em rede nacional. Então, logicamente, que em outras regiões do país, as pessoas que você trouxe agora essa informação relevante, essa informação importante, e de repente as pessoas, por exemplo, de outros estados, elas queiram obterem mais informações com relação a esse trabalho desenvolvido pelo SENAC. Eu queria saber se as pessoas podem entrar em contato com o CIESP Campinas, e se teria um telefone, para as pessoas entrarem em contato com vocês, até para, de repente, agendarem uma visita. Infelizmente, a produção desses limitadores de vazão, ela é pequena, é feita dentro do Senai, e nós fizemos agora, tem uma distribuição para São Paulo que era de 1,5 milhão de limitadores, foi feita na Avenida Paulista, no prédio da Fiesp, e nós já encomendamos o nosso, estamos esperando a produção chegar, para nós começarmos aqui pelo menos com 100, 150 mil em Campinas. Então a produção é muito pequena, o Senai de São Paulo só atua no estado de São Paulo, e o nosso CIESP e a nossa Fiesp também só atuam no estado de São Paulo. Não, mas eu falo até no sentido, Nunes, assim, por exemplo, de outras regionais da indústria. As nossas regionais estão trabalhando. Querendo, por exemplo, mais informações. O que eu diria que quem tiver essa necessidade ou essas informações, procure a regional do CIESP da sua região, da sua cidade ou do seu aglomerado urbano ou da sua região metropolitana. Nós temos 47 unidades do CIESP por todo o estado de São Paulo. Então procure o CIESP, para se informar se é possível, se vai haver a campanha na cidade, ou até pedir que essa campanha exista, e nós vamos providenciar a produção. Dentro das limitações de uma escola, eu diria que a natureza, ela não tem obrigação nenhuma de avisar o que vai acontecer. Nós temos obrigação de prever e de fazer os investimentos necessários para atravessar as crises. Então, uma crise hídrica pode acontecer a qualquer momento, isso era previsível que acontecesse num determinado momento, e outra, crises hídricas costumam durar alguns anos. Então, na verdade, o que acontece é que há 10 anos nós não temos investimentos na área de reserva de água, na área de preservação de mananciais, na área de preservação de área de recarga de água subterrânea. Eu acho que a falha não é do tempo, a falha é dos governantes que não se prepararam, que não investiram para que esse problema não pudesse ser superado com mais tranquilidade, e não foi. E, na verdade, esse problema ainda não começou. Essa é a primeira fase que nós atravessamos. A segunda fase começa agora, a partir do mês de abril, quando nós entramos no período seco, e estamos entrando no período seco sem reservas de água, com cheque especial estourado. Ou seja, estamos iniciando com os níveis do Cantareira no volume morto. Nós não conseguimos nem repor o primeiro volume morto ainda. Então, iniciar o mês com cheque especial estourado é difícil. Agora, Nunes, tem uma questão também bastante preocupante, que no ano passado o governo brasileiro usou a capacidade máxima das termoelétricas. Isso daí levou realmente a uma situação bastante complicada. Por quê? Porque existia a possibilidade, em função dos reservatórios baixos, inclusive na geração de energia elétrica, e automaticamente o governo, para não ocorrerem aquelas falhas que ocorreram em 2001, resolveram utilizar a capacidade máxima das termoelétricas. Conclusão, o que acabou acontecendo? É um processo caro e, no final das contas, todos nós, esse ano de 2015, estamos pagando a conta.
consumidor residencial, a indústria e o comércio. E eu queria que você comentasse com a gente, Nunes, justamente essa questão, né, porque nós estamos aí há 4 meses de 2015, né, e as perspectivas futuras não são nada animadoras com o que se relaciona ao aumento da energia elétrica. Né? Segundo alguns especialistas em algumas regiões do país, esse aumento da energia elétrica pode chegar até 80%. Esses índices estão bem elevados e devem ficar mais elevados até o final do ano. Bom, Milton, aí de novo nós voltamos para o mesmo fato. Foram 10, 12 anos sem investimentos em infraestrutura na área de geração de energia, na área de distribuição de energia. Foram investimentos pífios. Na área de distribuição houve um pouco mais, porque foi privatizado e conseguimos um pouco mais de sucesso nisso. O que aconteceu? Como não houve investimento em geração de hidroenergia, quando houve a crise de 2001, o que o governo fez? Ele criou as termoelétricas para funcionarem como alternativa de emergência nos momentos de crise hídrica, como nós estamos vivendo agora, se ligariam essas termoelétricas. Mas é claro que, paralelamente a isso, nós devemos fazer investimentos em hidrelétricas também, porque a demanda aumenta. Em 10 anos a demanda duplicou e a capacidade de geração não. E o pouco investimento que foi feito no Nordeste, por erro político, foi feito com hidrelétricas de fio de água, que não tem reserva de água. Então, na seca, elas param e não funcionam. O que acontece? As termoelétricas, que eram usadas emergencialmente, passaram a fazer parte da nossa matriz energética. Fazem 2 anos que nós estamos com todas as termoelétricas ligadas. E o grande problema disso é que a energia hidrelétrica custa mais em torno de R$100 o megawatt-hora. E a termoelétrica custa R$800 o megawatt-hora. Custa 8 vezes mais, 800% mais. E para piorar ainda mais a situação, durante o ano passado, por motivos políticos, o governo segurou o preço da energia e financiou isso. Nós temos um estouro hoje, por esse financiamento que foi feito com aval das contas de energia de 2015 e 2016, para ser cobrado nas contas, que passa de 100 bilhões de dólares. E isso vai ter que ser cobrado, está sendo cobrado esse ano. Então, além de nós estarmos pagando mais caro a energia que nós estamos recebendo, nós também estamos pagando a conta do ano passado. E isso, o aumento médio vai ser de 40% esse ano no Brasil. Nunes, nós já estamos com o nosso programa terminando, infelizmente. Acho que a gente vai ter que fazer um segundo programa, viu, gente, com o Nunes, porque tem muito assunto para a gente abordar. Mas, assim, em 5 segundos, né, gostaria que você falasse quais são as perspectivas da indústria para 2015, Nunes. Muita dificuldade, muita produção, custo de produção muito elevado, pouca competitividade e não temos esperança nenhuma de que se recupere alguma coisa nos próximos 2 anos, talvez 2016, se o ajuste fiscal for feito com responsabilidade, com seriedade, o gasto público diminuir, o gasto público for usado com um pouco mais de gestão, de capacidade de gestão, nós consigamos começar a recuperar a economia, a indústria brasileira em 2016. Gostaria muito de agradecer ao José Nunes Filho, pela essa entrevista ao Panorama de Negócios. Gostaria de agradecer também ao meu amigo José Carlos Querido, que participou dessa primeira edição do Panorama de Negócios. Para você, telespectador, espero que você tenha gostado do programa. Esse programa está sendo exibido na Rede Família e ele também vai ficar disponibilizado no site do Panorama de Negócios. Anote o site www.panoramadenegócios.com.br. Até o próximo sábado com um novo convidado. Nunes, muito obrigado. Obrigado, Milton. Obrigado a todos.